Bom, na atividade da semana passada, né, a gente pediu para que vocês tivessem em mente uma empresa, o que seria o antes e depois da informatização de uma empresa, para que vocês tivessem uma noção básica de como é e como ficaria uma empresa depois de sofrer as transformações aí, né, com a utilização da automação e da informatização de um ambiente, tá? Nesse caso aqui, nessa apresentação do PowerPoint, vamos falar sobre automação de processos. Dentro de automação de processos, a gente tem um universo grande dentro da automação. Então, tudo depende do que for feito, tudo depende de onde, né, e do que a empresa vai trabalhar. Então, uma empresa menor, ela exige menos investimento na questão da informática e menos artifícios. Porém, quando a empresa é maior, é necessário muito mais investimento para que ela ocorra de forma satisfatória, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de materiais, produção, movimentação, estocagem, manuseio e embalagem de transporte. Dentro do fluxo de materiais, quando a gente fala de automação, gente, a gente tem que lembrar no que era antes e no que vai ser ainda, né? No nosso dia a dia, a gente já vê muitas coisas automatizadas, muitas fábricas, indústrias, até mesmo dentro de casa a gente já tem automação dentro do nosso ambiente, né? Tanto em casa como no trabalho. Então, quando fala que automação de escritórios comerciais é um exemplo, né? A utilização de correio eletrônico, texto, videoconferência, teleconferência, editoração eletrônica, processamento de imagens administrativas de documentos, fluxo de informações e telefonia celular, isso remete ao nosso presente, né? Um pouquinho no passado a gente já usava algumas coisas que está nessa lista, mas nem tudo, porque antes, se você já trabalhou, você com certeza já deve ter passado por isso. Quando a gente está trabalhando numa empresa e você ainda não tem esses meios para a utilização de via eletrônica, você faz a utilização do recurso do que? Anotação em caderno, anotação em blocos, em pequenos bilhetes, não é assim que acontece? Então, por exemplo, se você precisa passar algum recado, alguma solicitação para um colega que você não vai ver porque você vai sair para o almoço ou você vai trocar de turno, normalmente você coloca o quê? Um bilhetinho escrevendo o que você está precisando, aonde você parou no serviço e tudo mais. Antigamente usava-se bastante correspondência, né? Cartas manuais, pedidos manuais, preencher formulário para entregar, para solicitar requisição. Hoje em dia a gente utiliza bastante a parte eletrônica mesmo, né? Por exemplo, que nem o correio eletrônico, que antes era o auge, né? Todo mundo tinha uma conta do Gmail, todo mundo tinha uma conta do Yahoo, tinha Hotmail, tinha IG, tinha vários outros provedores aí para poder acessar contas de e-mail. Hoje em dia, a conta de e-mail para a juventude não é usada tanto mais, né? A forma de comunicação para as pessoas mais jovens é o que? É tudo WhatsApp, nem o Messenger mais está sendo bem quisto, né? Normalmente a pessoa utiliza mesmo o WhatsApp para comunicação. Então, ficou obsoleto o correio eletrônico? Não. O correio eletrônico, na falta de uma reunião presencial, a gente pode emitir, né, fazer uma solicitação através do e-mail, e esse e-mail ele é considerado como uma documentação, né? Porque um e-mail é particular, ele tem um endereço, né? Mesmo que eletrônico, ele tem um endereço. Então, ele é usado ainda como forma de documento, tá bom? Para outras questões, né? Por exemplo, vídeo texto, videoconferência, teleconferência, isso
está sendo bastante utilizado pelo Zoom, pelo WhatsApp, né? Mesmo na ferramenta do Google também tem. Então, no nosso caso, a nossa ferramenta de conversa é dentro do Teams, onde a gente tem local para inserir vídeos, para fazer videoconferência, né? Agora, dentro de uma empresa, se você, por exemplo, eu tenho pacotes de processos para ser resolvido. Eu tenho distribuidor na China, distribuidor no Japão, distribuidor em São Paulo. Eu não posso estar ao mesmo tempo nesses lugares e às vezes nem dá pela condição, né, de passagem, hospedagem e tudo mais, e correria do tempo. Então, hoje em dia é mais fácil fazer uma teleconferência, reunir todo mundo, né, do qual participe dessa reunião e aí discutir os pontos importantes na empresa. Então, essa parte aí ficou bem interessante, porque você ganha tempo e dinheiro também, né? E isso é bem utilizado no nosso dia a dia. A editoração eletrônica, o que quer dizer com isso? Que antes a gente tinha lá, tudo que a gente fazia, a gente tinha impressão, né? Impressão de documentos, impressões de relatórios, impressões de cartas. E passou-se um tempo, a gente parou de imprimir esses documentos e começou a guardar em mídias, né? CD, DVD. Hoje em dia isso a gente nem faz mais. A gente guarda em pendrive ou na rede, né? Em forma de nuvem, que fica muito mais fácil de trabalhar, tá? Mas ainda existe locais que fazem sim impressão e arquivamento de algumas outras coisas que por medida de segurança eles guardam. Antigamente, gente, devido a esse monte de recurso que tinha que ter, né, por conta de segurança, impressão do arquivo com assinatura da chefia e tudo mais, foi se acumulando papel, né? E hoje em dia a gente não quer papel, a gente quer se livrar do papel. Então houve muita reciclagem de papel. E aí muitos documentos que são importantes, antes, já naquela época, já era feito microfichas, né? Que são fotos tiradas dos arquivos, no qual você simplesmente imprime, né? Imprime no material plástico, que a gente fala de transparência, e aí ele é arquivado em forma de fotos. Não sei se vocês lembram daquelas máquinas antigas de projeção, no qual se tirava foto e colocava uma atrás da outra, conforme ligava a máquina, ela fazia essa projeção da foto. É a mesma coisa de um rolo de um filme, né? Antigamente tinha esses recursos, hoje em dia não precisa mais disso, né? Hoje a gente tem impressoras capacitadas que podem fazer o scanner dos documentos e até mesmo no aplicativo da gente, tem vários aplicativos interessantes. Eu, particularmente, eu uso CS, né, um aplicativo que escaneia documento. Você pode escanear em qualquer posição, ele vai colocar para você o documento em pé, direitinho, bem selecionado, né? E você pode salvar como foto, como PDF e compartilhar essa imagem para qualquer outra pessoa. Isso é bem interessante, tá bom? Que hoje a gente não usa muito ficar imprimindo mais, né? Não só pelo tempo e dinheiro, mas também porque não tem como ficar arquivando um monte de papel, né? E tendo esse tipo de informatização já no ambiente, o fluxo dessas informações é muito mais rápido. Então, quer dizer, se eu preciso saber quanto que está faltando de matéria-prima no almoxerifado, eu já passo uma mensagem, seja ela por WhatsApp, seja ela pelo correio eletrônico, e encaminho, e no instante eu já tenho a resposta para suprir minhas necessidades, né? Então, através do celular, né, a gente coloca telefonia celular, mas através do celular a gente consegue ganhar tempo em vários recursos. Só não podem esquecer, gente, que o celular, ele é para ser usado em qualquer ambiente, em qualquer momento, mas a gente tem que ter disciplina de quando a gente estiver trabalhando, a gente usar essa ferramenta como forma de trabalho. Então, se eu vou usar o WhatsApp, é para trabalhar, passar recado dentro das minhas condições de trabalho. Não é para ficar passando recado para a mãe, para o pai, para o tio, para a namorada, entendeu?
Então a gente tem que saber quando usar as ferramentas. Por isso que muitas vezes as ferramentas são proibidas nos ambientes por má utilização. Então dentro da sala de aula a gente proibia celular, principalmente do pessoal do ETIM. Por quê? Se a gente não fizesse isso, eles não prestavam atenção na aula. Hoje a gente vê que essa ferramenta é essencial. Então a gente tem que saber usar com moderação, tá? Sempre em determinados ambientes eu posso usar tais coisas, em outros não, tá bom? Aqui, mostrando nessa imagem, a gente é remetido em vários produtos que hoje existe e hoje já tem mais sofisticados ainda, né? No que a gente está vendo aqui desses produtos são o quê? Pequenas impressoras, máquinas de comunicação com cartão, né? As maquininhas, famosas maquininhas para venda de cartão em débito, crédito, né? A gente vê aqui leitor de código de barra, a gente vê também impressorinha multifuncional, mas impressorinha Gematec, que é aquela que imprime os códigos de barra, tá? Essa impressorinha, ela recebe tanto bobina com produtos acetinados que demoram mais de perder a tinta, né? Ou você pode imprimir também em etiqueta simples, tipo sulfite, autocolante, né? Que você pode fazer a impressão do código de barra e também fica mais barato até, só que ela perde muito rápido o código, né? Porque ela desgasta, então é preciso colocar uma fita em cima dela. Dentro desse quesito, quem tiver uma lojinha simples, né, que não comprou nenhum pacote de software para suprir sua necessidade na empresa, o que a pessoa normalmente faz? Pela internet, né, você pode gerar códigos de barra. Sabia disso, gente? Tem vários sites que dá para gerar o código de barra. E aí você pode usar esse código de barra como controle seu dentro da loja, tá? Então você abre uma planilha, coloca lá o produto, eu tenho ferramenta tal e recebeu o código de barra tal. Então quando eu usar o coletor, né, esse terceiro item aí é um coletor de código de barras, eu ligando e lendo esse coletor, ele vai sair para mim qual produto que é, né? Então, quem não tem muito recurso pode usar esses dados disponíveis pela internet, tá bom? Depois a gente vê uma série de impressoras aí, um mais sofisticado que a outra, no qual imprime, escaneia, xeroca grandes proporções de materiais, frente e verso, faz livros, né? Então tem várias impressoras aí que cada uma escolhe aquela que melhor se adapte para a sua empresa. Tem empresa que precisa de algo mais sofisticado e tem outras que é menos sofisticado, né? E consequentemente todos os lugares que tem informatização tem um computador. Esse computador, hoje em dia, né, antigamente a gente comprava muito computador de mesa, né, desktop. Hoje em dia, quem vai comprar, abrir um comércio ou que vai comprar mesmo para casa, a gente dá prioridade para quê? Para um notebook, porque o notebook você terminou o seu dia de trabalho, você pode levar para casa, você vai ter uma reunião em outra cidade, você leva o notebook para casa, né? Leva para reunião, então fica mais versátil, traz facilidade do que o desktop lá, não que você não possa ter, né? Agora, se você salva todos os seus recursos em nuvem, os arquivos todos seus estão em nuvens, aí não tem problema, tá bom? Tirando isso, gente, também a gente tem a utilização de calculadoras, não só a calculadora simples, mas calculadoras mais sofisticadas para cálculos e para escritórios também, né? E empresas que estão no ramo de PESA, né, que utiliza balanças eletrônicas, a maioria das donas de casa tem uma balancinha pequena, né, outras manual, mas nas empresas utiliza bastante a balança de forma eletrônica. Então, quanto mais sofisticada ela for, maior será a precisão, né? Porque normalmente tem empresas que têm produtos que é mais de 100 quilos, então ela tem que comprar uma balança mais adequada, né? Para pesar, tanto se for em ramo comestível, como se for peso de peças mesmos, né? E também a utilização das maquininhas, né? Existem vários modelinhos aí de maquininhas
Essa segunda que eu falei para vocês, essa segunda a gente consegue visualizar a utilização delas quando você vai fazer alguma compra em alguma loja maior, por exemplo, o Atacadão, o Macro, né? Empresas assim maiores que vendem produtos, porque essa maquininha, quando você passa e vê lá na estante que está faltando produto e você pergunta para o funcionário, você não tem tal produto, o que ele faz, né? Não sei se vocês já perceberam. Ele vai usar uma maquininha dessa e vai fazer a leitura de um código que está ali nas caixas, na estante, porque se vocês observarem, por exemplo, no Atacadão, as estantes onde é guardado os produtos, não é só aquele que está na nossa vista. Se você olhar para cima, você vai ver que tem muitas caixas, muito produto sobreposto um sobre os outros, né? Muitas caixas. Tem lugar que usa uma forma de armazenamento, outros usam outros. E esse aparelho, ele lê o que ainda tem dentro da caixa, tá? Então são informações mais prontas, necessárias, em vez de você pegar uma escada e colocar lá, abrir a caixa e contar quantos tem, tá? Então fica mais viável ter esse tipo de produto, tá bom? E isso são produtos, gente, que traz benefícios para uma empresa. Não quer dizer que a empresa tem que ter tudo isso daqui, não. Tudo depende da necessidade dessa empresa. Então, se eu tenho uma empresa pequena, eu vou ter menos necessidades. Se eu tenho uma empresa grande, eu vou ter mais necessidades, tá bom? E aí, se eu compro esses equipamentos e eu tenho condições, a minha empresa tem condições de comprar um software, eu vou receber então desse produtos que eu comprei e do software, eu vou receber o que? Suporte, né? O suporte e assistência técnica em alguma falha que tiver desses produtos e também no software que eu comprei, no pacote que eu comprei para minha empresa. Então, eu recebo a manutenção, se quebrar um equipamento, tem a manutenção. Normalmente a gente faz o contrato por ano, né? Quebrou dentro desse ano, tá lá, a empresa que vai, serviço técnico que vai resolver, né? Todos os softwares que a gente compra sempre incluso essa parte de manutenção e assistência, né? Porque não tem como você comprar um pacote e não ter assistência. Por exemplo, até aquele pacote que você compra do Windows, do Office também, que você pode comprar numa caixinha e lá recebe um código, você tem a manutenção desse produto pela internet, né? Baixando a chave e ele vai atualizar para você, tá bom? Então, comprando os produtos você tem assistência, comprando os pacotes você tem assistência, tá? E se você compra tem um projeto aí personalizado para aquele ambiente seu de trabalho, para aquele produto seu de trabalho, eles vão ser desenvolvidos de acordo com a sua solicitação, tá? E toda vez que você compra um software, né, pronto ou um software que foi feito sobre medida, ele vai ser necessário, depois de pronto, ser implementado, quer dizer, ser instalado, testado, né? E verificação de erros, né? E melhorias, tudo isso faz parte, então, da manutenção e suporte, tá bom, gente? E aí a consultoria também da empresa sempre para poder atender o cliente, ok? Bom, dentro já a gente falou um pouquinho sobre escritório, né? Aquele ambiente mais limpo, onde pessoas podem ir de uniforme e voltar limpinho para casa, mas também tem aquela parte do chão de fábrica, né, gente? A parte da manufatura, faturamento, construção de produtos, de peças, estocagem, tem toda essa parte. A indústria ela não é feita apenas da parte limpa, tem o chão da fábrica. A gente fala a parte limpa porque é aquela parte do escritório, mas a parte industrial também é aquela parte onde o funcionário vai usar o uniforme, vai voltar todo sujo no final do dia, porque ele vai mexer com produtos, tem fuligem e tudo mais, né? Mas, voltando para a parte da informatização, toda empresa ela tem as maiores, lógico, tem um software, né? E dentro desse software eles podem
escolher vários módulos que comporte para a sua empresa. No caso da indústria, a indústria utiliza bastante esse sistema CIM, sabe? Porque é um sistema que ele é integrado, simplesmente é próprio para a manufatura, que é empresas, né? Dentro de empresa mesmo, na área industrial. Então, existe vários módulos, vários softwares que vai atender o seu serviço, a sua fábrica, a sua indústria, seu comércio. Então, se você tem um comércio menor, você pode comprar um software padrão de comerciantes, de venda, compra, né? Tem vários softwares que é padrão. Mas se você vai comprar um software específico para a sua área de trabalho, então você tem que escolher qual módulo você comprar, tá? Mais para frente a gente vai ver os tipos de software que a gente tem. No caso da indústria, o mais utilizado é esse. E também tem módulos específicos, gente, para automação da parte de processos e de transporte e embalagem. Então, de transporte, a gente já falou um pouquinho na outra aula, de como a gente tem que ponderar, né, escolher qual o transporte melhor, fazer o cálculo da distância da entrega, se vale a pena utilizar aquele recurso, porque a gente pode pegar a estrada está danificada, pode danificar também o veículo, né, que normalmente é caminhão, tem gastos. Então, talvez fazer um estudo para ver qual tipo de transporte melhor para ser utilizado para transportar determinados produtos. A gente sabe que tem vários meios de transporte, tá? E na questão da embalagem também, né? Então, existe todo aquele critério antes da embalagem, você precisou da matéria-prima, você precisou fazer o seu produto, seu produto passou por vistoria, foi verificado se tinha defeito, se não tinha, para depois ir lá para a sessão do concluído. Não é isso que acontece? Na sessão de concluído, ele vai receber o quê? A embalagem. Nessa embalagem, pode ser semi-embalagem, né, que fica só protegido e quando é vendido ou transportado ele recebe outra embalagem, ou se for algo mais bem menor, né, que normalmente a gente compra, que são produtos que chegam até a nossa casa, ele recebe toda a embalagem certinho, plástico, caixa, a descrição, rótulo, né? Então tem todo esse esquema aí, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo, né, de como é mais ou menos a parte de guarda, né, arquivo de produtos, que seria isso aqui, pode ser em almoxarifado, pode ser na parte de armazenamento, pode ser mesmo em empresas como exemplo Atacadão, né? Que normalmente eles colocam as estantes, ela usa bem a altura, né, das estantes. Então são estantes que vai não só além do nosso olhar, mas são estantes superiores, né? Então é necessária a utilização aí de carrinhos, de empilhadeira. Então aí tem empresas que usam pallet para ter mais resistência embaixo e para a empilhadeira conseguir trabalhar melhor, né? Aí tem de tudo, tá? Aí foi só um exemplo simples de como as empresas costumam utilizar isso daí, tá bom? Já na automação de projetos, gente, a gente tem vários outros softwares que podem ser usados para fazer projetos, tá bom? Eu vou falar aqui os mais usados, tá bom? Aqui nessa ferramenta Case, uma ferramenta no qual ele desenha diagramas, tá bom? Mostrando quem vai ser meu distribuidor, quem é o meu colaborador. Então eu consigo fazer um diagrama que é o mesmo que a gente utiliza em banco de dados, é o mesmo que a gente utiliza para fazer um DER, né, diagrama de entidade e relacionamento, tá bom? Então são ferramentas que a gente pode desenhar isso na mão também, esses diagramas, tá bom? Não precisa ser só no computador, dá para a gente fazer um levantamento usando papel e caneta também. Agora, esse sistema CAD, gente, que é o sistema mais envolvido para designer, ele utiliza já essas funções. Então, você tem como modelar o seu projeto dentro de um software, né?
Antigamente, quando a gente não tinha muitos recursos, a gente tinha um software que vinha vinculado com o pacote Office, que depois foi tirado, né? Então, quem costuma pegar pirata talvez encontre, mas na nossa escola também a gente perdeu a licença, mas que ele fazia esse tipo de desenho. Sabe aquele software que desenha planta de casa? Planta de casa, desenha o mobiliário, dá para você criar uma noção de que móveis cabem em determinado ambiente. Então, são tudo, faz parte desses softwares aí, tá? Então, você consegue desenhar a estrutura de um prédio, a estrutura de um ambiente, como também simular a mobília desse ambiente, tá bom? Tirando também que dá para fazer aí diagramas exploratório para saber onde a gente está errando na construção, na programação de um prédio, tá bom? De um ambiente, tá? Dentro da automação residencial, a gente também consegue perceber, né? Na minha casa não tem muito isso, mas em várias casas, vários estabelecimentos, a gente tem também automação residencial, que não só automação que a gente fala, gente, são softwares que seja implementado dentro de casa ou que já tem. Por exemplo, software embarcado. A gente tem software embarcado que executa algumas funções, algumas atividades no nosso dia a dia num apertar de um botão. Por exemplo, o micro-ondas. Se eu quiser uma pipoca, eu clico em pipoca, no botão da pipoca e ela vai fazer a pipoca para mim. Por quê? Porque ela tem uma programação prévia dentro, né? Uma programação em Arduino dentro de uma placa. E aí, assim que você aciona o botão, ela vai acionar aquela programação, tá? Máquina de lavar, a mesma coisa, alguns outros equipamentos sofisticados que tem em casa, e isso é software embarcado. Mas fora isso, a gente tem automação também em casa, que é o quê? Sistema de vigilância, né? Não só as câmeras, como também cerca eletrônica, que remete, se acontecer alguma coisa, já é interligado, aciona o provedor, né? Quer dizer, aquela empresa que toma conta do circuito elétrico, da programação. Então, se alguém tentou arrombar a sua cerca ou sua porta, né? Até mesmo um passarinho que bateu na cerca vai disparar. Disparando, eles vão ligar para você para saber se está tudo bem. E logo eles já mandam um agente de segurança, né? Então também tem esse tipo de produtos que pode ser feito dentro de casa, tá bom? Tirando as câmeras, né? As câmeras também é um meio de automatizar a nossa casa. Bom, e aqui nessa atividade que faz parte da nossa atividade para entregar aí do meio para o final do, do mês, tá? Tem essa atividade e tem a atividade dos demais vídeos que eu vou passar, tá bom? Então, por isso que terminando esse vídeo aqui, né? Vocês podem já ficar com o tempo livre para fazer essa atividade. Então, sempre pensando, gente, vocês podem, não precisa criar uma empresa nova. Sempre pensando naquela empresa já que vocês já fizeram na atividade anterior que dá para fazer. Se você vê que a sua empresa que você pensou é muito simplesinha, não tem muito recurso, aí você pode mudar, tá bom? Mas tenha sempre em mente aquele exercício para fazer e dar continuidade. Porque um projeto, quando a gente começa esse projeto, é sempre o mesmo e sempre modelando, melhorando esse projeto para sair num produto final, que é o caso de um TCC. A gente cria uma imagem, um produto, vai trabalhando para a melhoria dele e para no final do semestre a gente tem como apresentar esse projeto, tá? Isso é só uma forma de vocês raciocinarem para ficar mais dentro do padrão, tá? Então, aqui na atividade está escrito assim, ó, dentro do universo da automação de processos e operações, sabemos que existe o fluxo de materiais, de produção, movimentação, estocagem, manuseio, embalagem e transporte, tá? Então, eu penso assim, ó, crie uma situação ou um produto que se inicia em sua empresa fictícia. Então, você vai pensar na sua empresa que você já inventou, tá? Ou que você trabalha nela, e dê o início da sua criação
produção, sua movimentação, estocagem, embalagem e transporte, e inserir textos e imagens. Então, pensando na sua empresa fictícia, você já não colocou na atividade anterior como ela era e como ela ficou depois que inseriu a informatização? Então dê o exemplo, dê uma melhorada no que você já mandou, né? Desde quando você criou essa empresa, qual o produto que você fornece, dê uma melhorada, uma incrementada na produção que você fez, né, que você fornece, como é a movimentação desse produto dentro da sua empresa, né? Se você faz, por exemplo, bolo para vender, como é a criação da sua empresa, como é a produção desse bolo, o que acontece antes de produzir esse bolo, qual que é o preparo que tem para essa produção, depois toda a movimentação que é feita depois que ele fica pronto, o que acontece quando ele fica pronto, tem passos que você segue, né, antes de chegar mesmo propriamente dito numa embalagem para você entregar para o seu cliente. Você vai fazer o seu bolo, você vai preparar o seu bolo, você vai esperar ele esfriar, você vai embalar, né? Vai tirar da forma, vai embalar e para depois mandar para o transporte. Então, tem passos aí que você segue. Então, pensando nisso, você vai aplicar dentro da empresa que você já criou. E isso você vai inserir textos, né? Explicativos e também imagens, tá? A imagem, se você não tiver imagem sua verdadeira, você pode pegar fictícia por aí na internet e tudo mais, tá bom? Essa é a primeira fase do exercício para o final do mês, ok?